e graça, irmãos. O tema está falando, irmãos, uma questão que gera dúvida em muitas pessoas. O que é o batismo com fogo? Quando João Batista, ele especifica e diz que ele batizava para o arrependimento, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Onde está escrito? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha o que ele está dizendo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Depois ele diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tá? Aqui, irmãos, é que gera dúvida. Então, o que seria esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? Seria a descida do Espírito Santo sobre a pessoa, tá? Como nós já falamos outro vídeo aí, que é um debate também entre igrejas históricas, igrejas pentecostais e neopentecostais, em relação a essa segunda bênção, tá? Porque todos concordam que quando a pessoa se converte a Jesus, o Espírito Santo está sobre a pessoa a partir daquele momento, ela vai querer se batizar nas águas, ela vai começar a gerar fruto do Espírito. Aí entra a divergência, onde as igrejas pentecostais creem que é a segunda bênção, como foi no caso de Atos capítulo 2, e as igrejas mais tradicionais não, mas isso não difere e não atrapalha na questão de dizer que todos temos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo. Agora a questão, irmãos, é o fogo. O que seria esse batismo com fogo? Eu vou colocar pelo menos 3 visões fortes que geram aí discussões, mas ao mesmo tempo 3 visões das mais respeitadas no meio cristão, tá? Primeira visão que eu quero colocar é a visão que muitos creem que esse fogo, como ele diz aí no versículo 10, que está dizendo que a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Depois ele vai dizer sobre ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a primeira visão que eu vou pôr, fique sempre com a sua opinião, é uma visão, é uma opinião de que João estava dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo, tá? Com o Espírito Santo, e esse fogo seria o fogo da condenação do inferno, ou seja, o lago de fogo, ou seja, a segunda morte, porque ele tem o poder de condenar não só o corpo, destruir o corpo, mas também tem o poder de lançar no fogo do inferno, como Jesus disse. Agora, irmãos, essa é uma visão, tá? Por quê? Porque dá a entender que quando João estava falando para aqueles que criam naquilo que ele estava pregando, e também no meio daqueles que criam no que ele estava pregando, tinha pessoas que não criam, que não queriam produzir fruto para arrependimento, que não queriam produzir agora frutos bons e aceitar que estava errado e se arrepender dos seus pecados. Por isso, quando João estava falando dessa frase, estava pessoas misturadas, tanto os que creem quanto aqueles que não creem. Então ele disse, vocês, no geral, ele vos batizará com o Espírito Santo. Por quê? Porque tem aqueles que criam no que João estava falando, que viria um maior do que ele, e também no meio tem aqueles que não criam. Então ele disse, mas também batizará com fogo, ou seja, aí no meio tem aqueles que não creem, que serão jogados no fogo, na condenação do juízo final. É isso que ele estava querendo dizer na primeira visão e na primeira colocação que eu estou aqui falando, tá? Então eles creem que, no geral, havia pessoas que criam e que não criam. Então, João falou, ele vos batizará com o Espírito Santo, mas
vocês também que estão me ouvindo, tem pessoas que não creem, que não querem se arrepender, e ele vos batizará com fogo. Ou seja, há pessoas aí que serão batizadas com fogo, sendo jogadas no lago de fogo ou no inferno. Amém? Então, essa é a primeira visão. Por isso que ele está dizendo, produzir frutos de arrependimento, porque vai vir um aí que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então, acho que ficou bem clara essa primeira colocação. Tá? A segunda colocação é que esse fogo que João está dizendo, ele estaria falando sobre o fogo da tribulação, o fogo das lutas, o fogo das adversidades que purificam o ouro, porque o fogo refina o ouro e deixa o ouro mais puro, não é? Então seria a questão da própria tribulação que viria sobre a igreja, que viria sobre aqueles que creem. Então Jesus permite as lutas, as adversidades como fogo para nos purificar, para queimar nossa carne e para nos aproximar mais de Deus, porque a tribulação nos aproxima mais de Deus, nos amadurece mais e nos leva mais próximo de Deus. Essa é a segunda visão. Estou simplificando, tá? Agora a terceira visão, que é uma visão mais espiritual, tá? Estaria dizendo também, com base em Atos 2 e lá em Jeremias, que esse fogo seria a intensidade com que o Espírito Santo operaria naqueles que receberiam. Então, com o Espírito Santo e com fogo. Como assim? Vamos ver. Vamos ler lá em Atos. Atos capítulo 2, versículo 3, vai dizer: E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então a terceira visão, fique sempre com a sua opinião, é que seria que esse fogo seria a intensidade. A intensidade com que o Espírito Santo operaria no coração das pessoas. Tá? Tem essa terceira visão, opinião, que é uma visão mais espiritual. Tá? Então, pela colocação da leitura e pela colocação de Lucas em Atos, você vê que línguas repartidas como de fogo, ou seja, uma intensidade tremenda que queima, que purifica e ao mesmo tempo levanta o desejo, a intenção, a força espiritual daquela pessoa que está recebendo o batismo com o Espírito Santo com uma intensidade que queima o coração de alegria e de gozo. Amém? Com base nisso, Jeremias, capítulo 20, versículo de número 9, Jeremias 20, versículo 9, vai dizer que Jeremias estava dizendo: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, ou encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso parar. Ou seja, Jeremias estava dizendo: eu vou parar. Mas ele não conseguia, porque a palavra do Senhor, em outras traduções, vai dizer que a palavra, o ministério dele, queimava os ossos. Ou seja, animava uma intensidade tremenda de obedecer o ídolo de Deus, de obedecer à vontade de Deus. Algo que o queimava. Então esse fogo do Espírito, até porque o fogo é também a representação do próprio Espírito Santo. Tá? Então fica a opinião dos irmãos. Tá? Fique sempre com a sua opinião. Essas três colocações seria o fogo da condenação final para aqueles que estavam ouvindo e não criam. Seria o fogo da luta e das tribulações sobre aqueles que creem em Jesus e que seriam afligidos com a perseguição por causa do seu nome. E terceiro, seria o fogo do Espírito Santo, ou seja, a intensidade do Espírito sobre a pessoa que está recebendo o Espírito Santo, o selo da promessa, e está sendo revestido de poder. Então esse fogo arderia no coração da pessoa e dominaria a pessoa por completo, fazendo com que essa chama ardesse continuamente
no coração da pessoa. Aí também eles trazem esse vislumbre, essa colocação, usando essa questão também de Levítico, que a chama arderá continuamente sobre o altar, ou seja, hoje o altar é o nosso coração, a chama é o Espírito Santo, esse fogo do Espírito, tá? Que arde no coração continuamente daqueles que creem e que recebem a sua presença. Amém, irmãos? Essa é a colocação do fogo. Fique com a sua opinião, tá? Fique sempre com a sua visão. Se você tiver uma outra opinião, deixa aí nos comentários, fale, vamos aprender junto, tá bom? Na minha humilde opinião, irmãos, eu ficaria com aproximadamente duas visões. Ou a primeira que eu disse aqui, que seria a condenação final, tá? Do inferno, do lago de fogo. Produzir, pois, frutos para arrependimento, porque vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo, mas também ele batizará com fogo, tá? Ou na parte espiritual, que seria a intensidade. Para mim as duas servem, para mim não tem problema nenhum de crer das duas formas, que há as duas maneiras de Deus agir, ou até três maneiras de Deus agir, como colocamos a terceira aqui, como nós colocamos e abordamos para os irmãos entender, tá? Ou pode significar ao mesmo tempo as três, porque a Bíblia ela tem pelo menos três linguagens diferentes, tá bom? Mas o importante é que Deus é mistério e que nós estamos aqui aprendendo um pouco mais de Deus, tá bom? Mas fique sempre com a sua opinião e aprenda mais, tá? Cresça na graça e no conhecimento. Fique com Deus, por enquanto é isso aí. Analise, estude e comprove. Um abraço.